Então, o ponto de cultura ele foi um norte principal, né, aonde eu iniciei o curso básico de audiovisual lá, Hum. né, e tive contato também com videoclipe pela ONG, na primeira oficina. Eu não me lembro muito bem, é, não lembro qual foi a música, não lembro qual foi a banda, mas eu lembro que a gente produziu um videoclipe. Então foi um passo inicial, porque a gente estava um pouco na fotografia, e aí depois passou para algo totalmente diferente do que a gente estava vendo no dia a dia, que foi o videoclipe. Né? Para mim foi bastante interessante a vivência realmente do centro da cidade. A gente teve um outro olhar para o centro da cidade. A gente produziu nossas fotos, né, de acordo com o local que a gente estava estudando. Então, nossos exercícios eles foram também um exercício de observação do espaço, né, o espaço que a gente estava ocupando naquela época, tanto do prédio que a gente estava, tanto do centro da cidade em si. Falando sobre o Cine já, né, que faz parte dessa linha do ponto de cultura, para mim a memória afetiva que ele tem é a questão das escolhas do filme, e o quanto os meninos se identificavam, né, com ele, em algum deles. Era muito a questão do espelho, né? Principalmente, acho que foi o primeiro filme que a gente botou, não lembro, mas foi o Maré. O Maré, né? Uma história de amor. Né? Ele foi o primeiro filme que eu acho que teve realmente uma participação de todo mundo, porque era algo que a gente vivia, tipo, a gente estava vivendo da arte, né, tipo, numa periferia, todo mundo tentando buscar ali um rumo totalmente diferente do que se era apresentado, do que se era contado, né, na grande mídia. Uma professora que fazia diferença, um professor que fazia diferença também na escola, ali naquela comunidade, né? Então, para mim, foi principalmente esse momento, a memória afetiva que eu tenho do Cine, né? E o de Fernanda, né? Jardim, que ele conta também, mostra o jardim com o olhar de uma pessoa que mora realmente lá dentro, né? Com todas as coisas que o jardim tem, que a gente sabe que é problemática em todos os lugares, né? Mas mais marginalizado por ser uma periferia, enfim, por vários motivos. E aí ela trata, né, traz um olhar totalmente diferente, e é um olhar que casa também com o olhar dos meninos, que passa por Flores do Jardim, né, antes, né, tipo, vai contando essa história, a gente reconta a história do jardim totalmente diferente, né, então hoje eu vejo o jardim muito diferente do que eu vejo na grande mídia, por exemplo. E isso me ajuda é, a entender a minha construção, né, como produtora e realizadora, né, o que eu quero fazer, né, a questão do meu caminho, para onde eu vou, né, nessa minha trajetória. Engraçado, por engraçado, se passa no Cunha Jardim por conta do Eckhart. Tipo, é o contato que eu tenho, né, foi no Leão Magno, com o senhor, assim, teatro, dança, né, a música já vinha por conta da vivência em casa, né, meu avô tem escola de música, então essa questão da arte já estava, né, em casa, mas pela educação era algo muito restrito, tipo, o que eu tinha de televisão de referência era a novela, né, tipo, e aí, algumas vezes, algum cinema, mas não um cinema hoje que a gente tem acesso, que é o Cine Vitória. Era um cinema Cinemark, né? A Marvel, enfim, coisas mais produzido mesmo de grande mídia. Então, quando me vem assim, uma lembrança do audiovisual e tal, eu me refiro mais, acho que ao Eckhart mesmo, porque é essa passada de trajetória. Eu era pequena, ia para o Jardim, o Kaique, né? Tinha a entrevista do senhor para a TV Sergipe,
né? Todas essas coisas é o que eu lembro mais de audiovisual. Antes o Gonzagão, né? Antes o Gonzagão, com alguns vídeos que vocês produziam da caravana, né? Circo, dança do ventre, a quadrilha, né? Mas fora isso eu não tive muito contato com, né? Contato com uma pessoa normal, uma criança, né? Com uma família um pouco tradicional e tudo mais. No ponto de cultura, como eu comecei muito nova não, né? Eu acho que 15, 16, eu não tinha tanta ideia do que eu queria, do rumo que eu queria tomar, né? Para a vida em si. E aí o audiovisual ele foi algo chave, né, para essa decisão, mas também para um olhar voltado à cidade, né, como eu já tinha falado, ao lugar que eu ocupo, né, ao ser sergipana. Eu acho que tem muito disso para mim, tanto no começo como agora, né? Então, passar pelo ponto de cultura, ele me deu, né, o norte de que eu queria fazer algo voltado à comunicação, seja o audiovisual, principalmente audiovisual, né? A fotografia em si, deixando o ponto de cultura, eu segui para algum rumo diferente, né? Que foi a enfermagem, mas retomo o caminho na comunicação, voltando, acho que no curso do NPD, né, que é o Núcleo de Produção Digital Arlando Vieira. Então, assim, eu tenho aquele momento de se é o certo para mim, se é o que eu quero, dou uma pausa, né, sinto falta, no caso de ser uma pessoa ativa, de estar ali tirando uma foto, um vídeo, alguma coisa, e aí tento recuperar, né, esse tempo com o curso do núcleo. Para mim é um ponto diferente, assim, para mim o ponto de cultura, ele me deu um básico, né, do que era real, do que era o mundo, né, do audiovisual, assim, no que a gente podia, né, do que o ponto poderia me dar, né? Então, naquele momento, eu descobri a fotografia, eu mexi numa câmera, né? E aí a gente começou com a classe bem pequenininha e depois a gente foi crescendo com a Canon, né? Computador, edição. Então, o ponto de cultura me deu o básico para me entender aonde eu estava entrando, né? Saber manejar. Então, ele me deu um manejo das coisas. E o do NPD, ele foi algo mais crítico, né? Ele foi uma divisão realmente do cinema, documentário, experimental, enfim, ficção e tudo mais, o que eu iria trabalhar, os gêneros e tudo mais. E aí a gente reparte isso, eu vejo isso um pouco mais focado, né? Tipo, roteiro, produção, tudo mais dividido. Então, para mim, o ponto foi algo inicial, algo básico para mim, né, tá ali naquele ambiente. O núcleo, ele foi algo que me deu, né, uma estrutura de produção, de não sei o quê, né, de roteiro, enfim, de correr atrás das coisas realmente, de alimentação e tal, toda a vivência que a gente tem do set em si, né, tipo, montar uma luz, né, a câmera, ligar para a entrevistada para saber, né, onde ela está, se precisa de um carro, se vai atrasar, né, enfim, toda essa dinâmica. E de pensar a construção de algo em si, né, muito maior,
né? Assim, a gente pensou um curta do zero, né? Da produção, da pós até da pré até a pós, né? No caso. E aí eu entro no curso de comunicação social, na publicidade, na UNIT. Deixa eu ver. Me lembro os cursos do SESC também. Eu fiz um curso de cineclube, um curso de roteiro no SESC, então o curso de roteiro ele me ajudou um pouco também nessa questão da escrita de roteiro. Eu acho que é isso, pai. Mais alguma coisa que eu consiga me lembrar que eu anotei. Eu acho que foi esses momentos, assim, o básico, o avançado, né? O básico, o médio e o avançado. Para mim, eu tenho esses três tempos no audiovisual.